Pela graça e misericórdias de Deus, estamos juntos, mais uma vez, para mais uma mensagem dele aos nossos corações. Estamos falando sobre as feridas com as quais o Senhor Jesus fora ferido. Estamos estudando o capítulo 53 do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou sobre as feridas do Senhor Jesus, os sofrimentos dele de um modo geral. Eu quero repetir a leitura do verso 3 do capítulo 53 do profeta Isaías, profetizando sobre Jesus, quando ele disse o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Nós já vimos aqui várias feridas, isto é, 9 feridas do Senhor Jesus nas mensagens anteriores. Ele foi ferido na sua alma, foi ferido na sua reputação, ferido na cabeça, ou melhor dizendo, ferido pela traição, ferido na cabeça, ferido no rosto, na sua reputação, nos pés, nas mãos, pela vergonha da nudez, pelo abandono, ferido no seu corpo. Na 10ª ferida de Jesus foi uma ferida dupla. Ele duplamente fora ferido pela morte e pelo sepultamento. Há quem ache que o sepultamento é natural, é normal. Não. Para Jesus, nada foi normal, porque tudo foi profetizado e a profecia diz sobre os sofrimentos dele. Desde que ele fora preso até o momento do seu sepultamento, nada foi normal. Portanto, ele era Deus e é Deus. Nesse sentido, não se pode julgar que tudo isso aconteceu com ele como algo natural. Aprendemos nas mensagens anteriores que os sofrimentos dele, em uma boa parte, fala sobre os nossos pecados. Ele padeceu, ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele sofreu para servir de exemplo para nós. Ele sofreu para nos livrar da eternidade, o inferno, sem Deus. Portanto, não foi normal. E na sua morte, vamos ver primeiramente sobre a sua morte, a ferida da morte. Quem escreveu foi o evangelista Lucas, no capítulo 23, versos 44 a 46 do seu evangelho. E ele escreveu assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora 9. Escurecendo-se o sol, e rasgando-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, morreu. Havendo dito isto, expirou. Jesus estava sendo, neste exato momento, sendo ferido pela morte. Morrendo a minha, a sua, a nossa morte, para não morrermos eternamente sem ele, ou vivermos a sua vida com ele na eternidade. Portanto, fica muito claro nas palavras do evangelista Lucas que Jesus morreu. Mas, curiosamente, podemos ver aqui nas entrelinhas escritas, ou nesse texto escrito pelo evangelista Lucas, que Jesus realmente não foi matado. Os homens não lhe tiraram a vida. Ora, quem seriam os homens para tirar a vida do Senhor Jesus? Para tomar a vida do Senhor Jesus? Não. Ele, durante o seu ministério, ele disse que tinha poder para dar a vida e tomar a vida, para dar e reaver de novo. Há quem diga que esse texto se refere à salvação, perder e ganhar a salvação, nada disso. Ele está falando sobre a sua própria vida, que ele daria a sua vida por nós e ele reaveria outra vez para ele.
Nós vamos ver isso na próxima mensagem sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Portanto, o texto diz com muita clareza que chegando a hora nona, contando de 6 da manhã às 3 da tarde, na hora nona, Jesus, com grande voz, ele diz para o Pai, e clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Logo fica muito claro que não tiraram a vida de Jesus, não tiraram o espírito de Jesus. Não é o nosso caso, que o espírito é tirado, muitas vezes de maneira brutal, através do assassino ou do assassinato, através de uma morte incontrolável pela medicina, que nos leva a entregar, ou seja, a perder o espírito do corpo. Jesus não foi assim. A Bíblia diz com muita clareza: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele havia vindo do Pai e ele estaria voltando para o Pai. Está dizendo, em outras palavras, que Jesus voluntariamente se entregou para fazer um caminho de volta para o Pai. Muitas vezes, quando os homens quiseram prendê-lo, ele disse: não é chegada a minha hora. E ele fugia, ele saía do meio da multidão, quiseram matá-lo, mas ele disse: não é chegada a minha hora. Ele tinha domínio sobre o espírito para retê-lo. Ele tinha domínio sobre a morte. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para retê-lo. Não, ninguém vive nenhum momento além do momento que a morte vem para levar o nosso espírito. Mas Jesus sabia e tinha o poder de reter o espírito para si, quer dizer, de ter o espírito para si por alguns momentos, até que completasse a obra do Pai. Deus tinha determinado um momento para a morte de Jesus. E essa morte seria realmente um momento de entrega voluntária. Ele voluntariamente se entregou para ser preso. Sim, embora sendo a multidão armada e grande que veio para prendê-lo ali no Getsêmani, a Bíblia diz que Pedro, no momento quando Jesus estava sendo preso, maniatado, amarrado para ser levado para o Gólgota, Pedro puxou de uma espada e feriu a orelha, ou seja, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Jesus o repreendeu e curou o servo do sumo sacerdote, colocando a orelha no lugar e curando a enfermidade, e repreendeu a Pedro nas seguintes palavras: eu poderia orar a meu Pai agora. Vocês não acham? Vocês não acham que eu poderia orar meu Pai agora e ele mandar aqui para me socorrer mais de 12 legiões de anjos? Mas para esta hora eu vim. Então ele voluntariamente veio ao mundo, voluntariamente ele serviu ao Pai neste mundo e para nos beneficiar, voluntariamente ele se deu para ser preso, voluntariamente ele entrega o Espírito ao Pai no momento da morte. Então tudo foi voluntário. Então Deus, na pessoa de Jesus, estava dando uma grande lição para nós. Nada é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Portanto, Jesus fora ferido, como qualquer um de nós, somos feridos pela morte, porém, de maneira voluntária, ele entrega o Espírito ao Pai. É por isso que todo aquele que crê em Jesus como Salvador, ele tem do Pai, do Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. João capítulo 5, verso 24, Jesus disse com muita clareza: na verdade vos digo, que todo aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em João capítulo 10, versos 28 a 30, ele diz: dou-lhes a vida eterna. Ele tem poder para dar. Dou-lhes a vida eterna,
e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Na verdade, Jesus foi ferido em 10º lugar pela morte. Vejamos ou veremos na próxima mensagem, se Deus permitir, a 11ª ferida de Jesus pelo sepultamento. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Minha oração é que as mensagens sejam compreendidas, entendidas, que você possa entender que o sofrimento de Jesus foi para nos beneficiar. No momento que recebemos a Ele como Salvador, disse o profeta Isaías, nós temos a paz. Porque a paz, o castigo que nos traz a paz, ou o sofrimento que nos traz a paz, estava sobre Jesus. Jesus levou os nossos pecados para nos dar a certeza e a garantia da vida eterna. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por Jesus, que voluntariamente se deu para vir ao mundo, buscar e salvar os perdidos. Voluntariamente ele se deu para ser preso pelos nossos pecados. Voluntariamente ele permitiu sofrer todas as atrocidades por parte dos homens. Ele permitiu, ó Deus, ser ferido pela morte e morte de cruz. Tudo isso de maneira voluntária. E voluntariamente ele deu de volta para o Senhor o seu espírito, ou melhor dizendo, ele estava voltando de maneira espiritual para o Pai, para o lugar de onde ele havia saído. Muito obrigado pela grande e viva esperança de adorar um Deus que não morreu, mas separou de nós por um instante e logo após a nossa morte estaremos com ele para sempre. Esta é minha oração, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor abençoe a sua família, o Senhor derrame sobre vocês a bênção, a graça e as misericórdias que neste dia com certeza foram renovadas. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.